Então vamos lá, o verso 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Amados, nós precisamos ter algo em mente aqui, que toda a alegria que eu e você podemos ou possamos adquirir nessa vida aqui, ela sempre vai ser passageira, e ela sempre vai ser insuficiente para nos satisfazer, sempre. Mas se eu e você analisarmos, veja, observe que a proposta desse mundo, ela é de uma satisfação completa. Perceba que tudo aquilo que se apresenta na mídia, que se apresenta no nosso dia a dia, o conselho daquele amigo, entre aspas, que normalmente você conversa, ele coloca situações em que você precisa adquirir isso ou aquilo, para que você possa ter uma situação de paz ou felicidade. Percebe que o mundo prega que há uma satisfação completa, uma realização completa. Vem e seja feliz, faça isso e seja feliz, compre isso e seja feliz. E aí na propaganda você vê aquela família toda contente, pai, filho, naquela casa bonita, ou fazendo aquela viagem dos sonhos, e aí você cria aquela imagem de que é exatamente isso que eu preciso, é dessa casa que eu preciso, é desse carro que eu preciso dessa formação, eu preciso desse cargo para eu me sentir feliz. Amados, essa é a propaganda. Mas você há de concordar comigo em um ponto. Eu sei que você já adquiriu muitas coisas, talvez não todas quantas você sonha, mas algumas coisas certamente você já adquiriu. Quando eu era jovem eu não tinha carro, eu precisava de um carro. Meus irmãos, na minha idade lá em São Paulo, eu precisava de um carro, entende? Eu não conseguiria uma namorada sem ter um carro. Lá é muito complicado andar de ônibus, os ônibus são muito cheios. Então eu precisava ter um carro. Então eu já era cristão, convertido, então eu coloquei o meu joelho no chão, e eu orava a Deus, e eu foquei, sabe, em adquirir aquele carro. Eu liguei a presença de Deus e o poder de Deus, e tudo que era Deus na minha vida, eu vinculei àquela conquista. Amados, Deus pela sua misericórdia me deu um carro. E quando eu recebi aquele carro, naquele dia foi extraordinário. Eu peguei aquele carro, eu lavei o carro, eu encerei o carro, a moda antiga. Hoje você não vê mais, os jovens não fazem mais isso, mas antigamente nós lavávamos o carro, encerávamos cada detalhe, cuidávamos de cada detalhe. Existem alguns remanescentes ainda que honram, né? Que ainda faz, mas a maioria de nós paga lá R$50 e acabou, deixa o carro limpo, né? Mas veja, no dia seguinte aquilo passou. Aí eu tive um novo sonho, eu queria uma esposa, e Deus me deu uma esposa, eu casei, e quero saber, eu era o homem mais feliz do mundo, mas sabe de uma coisa? Passou. Eu ainda não estou satisfeito. E enquanto casado eu queria filho, sonhei com filho, e pedi a Deus filho. Eu tenho 3 hoje. Eles não suprem as faltas e as lacunas que eu tenho, nem carro, nem esposa, nem filhos, nem nada, porque estas são coisas terrenas, não satisfazem nossa vida, nunca nos preencherão, nos proporcionarão bons momentos, mas não preenche a lacuna que tem que ser preenchida. Somente Cristo faz isso em nós. E eu pedi uma casa e Deus me deu uma casa. Amados, uma casa é uma conquista muito grande para uma família hoje. Eu vim de uma família humilde e eu consegui comprar uma casa. Está lá em São Paulo. Parecia que aquelas paredes eram de ouro. Quando nós adquirimos, pintei a casa tantas vezes, cuidei, troquei telhado, reformei o que eu podia. Mas chegou um momento, amados, que aquela casa perdeu o valor, perdeu a graça. Aí sabe de uma coisa? Eu quero uma outra casa agora, eu quero uma segunda casa, porque depois que você tem uma, normalmente você vai querer uma segunda casa. E se eu conseguir uma segunda, eu não consegui, mas se eu conseguir, eu vou querer uma terceira, porque essas coisas não nos suprem, não nos preenchem, nada disso preenche. Então veja, é um texto tão conhecido, tão básico, nós lemos tanto esse texto, mas nós vivemos tão pouco disso, porque se nós compreendêssemos a riqueza que hoje habita em nós, se nós compreendêssemos hoje o privilégio que temos de estar aqui, de ouvir a palavra de Deus, de ser chamado igreja,
Se nós compreendêssemos isso, se verdadeiramente nós crêssemos que existe um livro no céu e o nosso nome está escrito lá, o que pode trazer para nós angústia? O que pode nos faltar nessa vida? É um texto simples, mas tão pouco vivido. Sabe do que nós precisamos, amados? Nós precisamos de Cristo. Mas precisamos dele. Veja, não é o que ele dá, não é as bênçãos que ele proporciona, não é nem o cuidado dele. Nós queremos ele, nós precisamos dele em nós. Essa é a riqueza.